Eu gostaria de chamar a Débora para falar sobre esse assunto, mas aí o Renato me trouxe, mas a Débora com certeza vai poder, Débora e David vão poder tirar as nossas dúvidas em relação a esse assunto, que é um assunto bastante interessante e importante para nós agora que estamos começando a trabalhar com os novos anticoagulantes orais, ou seja, como nós vamos avaliar laboratorialmente os pacientes que estão em uso dos anticoagulantes orais novos. De uma maneira geral, os novos anticoagulantes orais são dabigatrana, rivaroxabana, pixabana e edoxabana, sendo a dabigatrana um inibidor direto da trombina e os demais inibidor direto do fator 10A. Não recomendamos hoje, de uma maneira rotineira, que esses pacientes sejam avaliados laboratorialmente. E essa é uma das vantagens desses novos fármacos anticoagulantes, ou seja, nós não necessitarmos de uma avaliação laboratorial rotineira. São fármacos hoje utilizados em doses fixas e estão já validados para a prevenção do AVC e do embolismo sistêmico na fibrilação atrial não valvular, no tratamento e na prevenção secundária do tromboembolismo venoso e na prevenção do tromboembolismo venoso após grandes cirurgias ortopédicas. Nós conhecemos um pouco da farmacocinética dessas drogas, ou seja, a dabigatrana, essas drogas têm uma meia-vida semelhante, entretanto, tem perfis de excreção renal bastante diferentes. A pixabana tem uma excreção renal em torno de 27%, e nós sabemos que todas essas drogas são potentes indutores de enzimas, ou seja, de alguns fatores que vão estar associados com interações medicamentosas. Mas, de uma maneira geral, essas drogas têm uma posologia bastante simplificada, sem que haja a necessidade de monitorização. O que é importante é que existem alguns estudos que conseguem dosar as concentrações séricas dessas drogas. Então, a metodologia mais utilizada é a cromatografia líquida por espectrofotometria de massa. Essa metodologia faz, então, com que eu tenha, para cada uma dessas drogas, nas doses habituais, a concentração pico, o percentil de quinto a 95, e a concentração vale no percentil de quinto a 95. O que isso vai nos trazer? É claro que isso hoje não é disponível no nosso meio, mas hoje já existem alguns apontamentos que já fazem uma relação entre os níveis séricos de pico e de vale dessas drogas e desfechos clínicos, ou seja, resultado clínico e eficácia dessas drogas. De uma maneira geral, nós podemos chamar de alvo terapêutico ou alvo de ação dessas drogas quando nós temos, é o que chamado on therapy, quando nós temos um intervalo definido pelo quinto percentil da concentração do vale até o percentil 95 da concentração pico. Então, por exemplo, nós podemos dizer que um paciente está com a terapia adequada de dabigatrana se o nível de dabigatrana sérico está entre 31 e 443, ou seja, entre o percentil quinto do vale e entre o percentil 95 da concentração pico. O mesmo vale com as outras drogas. E nós chamamos de terapia subótima ou below on. Isso é importante porque os estudos vão trazer essa nomenclatura quando a dosagem das drogas está menor do que o percentil 5 do vale, e above on quando a dosagem das drogas está acima do percentil 95 do pico. Ou seja, é alvo entre o percentil 5 do vale e 95 do pico, é acima quando está acima do 95 do pico e é abaixo quando está menor do que 5 do vale. Então, nós temos que ter uma ideia dessa nomenclatura, porque ela vai nos acompanhar nos próximos estudos. Quando hoje nós indicamos a fazer avaliação laboratorial de um paciente em uso dessas novas drogas? Então, de uma maneira geral, rotineiramente não é indicado. Entretanto, tem pacientes que eu suspeito que essa droga não está sendo eficaz, que ela não está dentro daquele on therapy. Ou seja, falência do tratamento, eu estou dando dabigatrana ou rivaroxabana para o meu paciente com FA e ele teve um AVC e ele recorreu a um tromboembolismo venoso, paciente obeso ou que tem hiperfunção renal, por exemplo, na sepse, você tem um aumento do débito de excreção renal,
ou suspeita de mal absorção ou de interação de droga. Por outro lado, situações no qual eu suspeito de que esse paciente está intoxicado com níveis maiores, acima do percentil 95 da concentração pico. Paciente que está apresentando sangramento, ou que teve overdose, ou que tem insuficiência renal, ou baixo peso, ou idade avançada, ou seja, alterações farmacocinéticas que vão gerar bioacúmulo dessas drogas. E outras indicações, por exemplo, na dúvida da trombólise, ou seja, meu paciente tomou a droga, agora ele tem um AVC ou tem um TEP com instabilidade hemodinâmica, eu vou trombolizar esse paciente baseado apenas em acreditar que ele está dentro daquele intervalo da meia-vida, do steady state, ou eu vou fazer uma monitorização laboratorial, assim como o periprocedimento, que o David vai nos falar, e o paciente também vítima de trauma. Essas poucas dosagens que nós temos na literatura, então, são cromatografia. E, realmente, dosar o nível da droga seria o ideal, mas é um método complexo, não disponível. Então, nós temos que tentar encontrar um método que tenha um alto grau de acordo com a concentração da droga. Esse é o ideal. E esse método, o ideal é que ele esteja com uma boa acurácia e ele vai detectar essa droga num grande intervalo, ou seja, de pequenas concentrações a altas concentrações, que ele seja suficientemente sensível para detectar concentrações bastante baixas, e o ideal é que ele esteja disponível 7 dias, 24 horas. Então, quando nós falamos sobre a dabigatrana, então o método mais utilizado e disponível para detecção dos níveis séricos da dabigatrana é o tempo de trombina. Ele é extremamente sensível ao dabigatrana e um tempo de trombina normal praticamente exclui a presença de níveis relevantes da droga na circulação. Entretanto, ele não é útil para quantificação. Para quantificação, ou seja, se ele for negativo, ele praticamente, ou seja, um tempo de trombina normal, praticamente exclui que o paciente ainda esteja sob ação da dabigatrana, esteja on therapy. Já ele não quantifica. Para quantificar, você tem que tornar esse teste mais sensível. E aí você faz uma diluição no tempo de trombina. Aí sim ele vai conseguir quantificar. Mas mesmo assim, ele não tem sensibilidade suficiente para detectar níveis bastante reduzidos. Uma outra maneira de melhorar a sensibilidade é usar os testes baseados em hecarina. Hecarina é um veneno de cobra que atua clivando a protrombina em mesotrombina. E a mesotrombina é o intermediário da conversão da protrombina e da trombina. E a dabigatrana inibe essa atividade trombina-like da mesotrombina. Então, ele aumenta a sensibilidade do tempo do teste de trombina, ou seja, ele quantifica a dabigatrana, mas também ele tem uma disponibilidade muito limitada e varia muito de teste para teste por conta desse extrato do veneno da cobra. Então, isso é bastante errático, mas é importante dizer que também é um teste quantitativo. E o tempo de tromboplastina parcial ativada? Ele também traz uma relação linear entre entre os níveis séricos da dabigatrana e o resultado desse teste. Entretanto, ele tem uma correlação muito pobre no pico e na superdosagem. Tem também uma variação muito grande de teste a teste por conta de reagente, e os experts recomendam fazer um teste calibrado para melhorar a sensibilidade do teste quando o paciente está em uso de dabigatrana. O TP e o INR são, dentre todo o arsenal que nós temos à beira-leito de propedêutica, o menos sensível ao dabigatrana. Eles podem estar normal, mesmo na presença de níveis adequados de dabigatrana ou mesmo na superdosagem de dabigatrana. Existe uma sensibilidade também bastante individual, método a método, ou seja, o TP não é útil na avaliação da dabigatrana. Quando nós avaliamos de uma maneira conjunta os inibidores do fator 10A, ou seja, a rivaroxabana, a pixabana e a edoxabana, o teste mais utilizado é atividade anti-10A, especificamente com curvas de calibração, que esse é o teste que vai ter uma linearidade maior com os níveis séricos dessa droga. Ele vai ter acurácia e precisão adequada, principalmente nos níveis adequados da droga, mas na dosagem reduzida da droga ou na superdosagem, ele também tem uma acurácia
limitada e atualmente se recomenda testes calibrados, lembrando que muitas vezes não há padronização desses testes de anti-10A que nós utilizamos na prática clínica. Ao contrário da dabigatrana, que lá é o tempo de trombina e o TTPA, o TP ou INR, principalmente com edoxabana e rivaroxabana, em situações que nós temos aumento da dosagem ou uma concentração sérica adequada da droga, o TP ou INR, eles podem estar alargados, mas muitas vezes com a detecção de níveis menores da droga, o TP vai estar normal. Então, pode ser utilizado, tem uma relativa boa sensibilidade, mas também os reagentes variam bastante. E lembrar que a pixabana tem uma farmacocinética muito ruim com o anti-10A, pior que os outros dois. Portanto, o TP não serve para avaliar, é muito pouco sensível para avaliar a presença de apixabana na circulação. O TTPA é menos sensível em relação ao INR-TP para avaliar a presença dos inibidores de 10A e muitas vezes um TTPA normal não vai excluir os níveis da droga. Ou seja, eu estou falando das drogas anti-10A, nós vamos avaliar anti-10A e vamos avaliar TP e INR. E a maioria das recomendações atuais traz isso. Se você tem um laboratório disponível, ou seja, a disponibilidade de todos esses métodos, e se tratando da dabigatrana, para excluir níveis da droga clinicamente relevantes, o teste sugerido é o tempo de trombina. Um tempo de trombina normal praticamente exclui níveis relevantes clinicamente da droga. Quando eu quero medir, ou seja, quantificar a terapia, eu vou utilizar tempo de trombina diluído ou os testes da hecarina, ST ou SA. Em se tratando da rivaroxabana, edoxabana e a pixaban, para excluir níveis séricos relevantes, nós vamos utilizar a atividade anti-10A. E também para medir acima ou abaixo, os mais sensíveis, dentre todos os testes, são os testes que avaliam a atividade anti-10A. Quando nós não temos, por exemplo, o anti-10A, nós temos que lançar mão de TP, TT e TTPA. Então, em se tratando de dabigatrana, nós vamos utilizar tempo de trombina e TTPA. Em se tratando dos inibidores do fator 10A, nós vamos utilizar principalmente o tempo de protrombina e o INR em detrimento do TTPA e do tempo de trombina. O grupo do Dr. David avaliou de uma maneira sistemática todos os estudos de medição laboratorial da atividade anticoagulante dessas drogas, ainda não com edoxaban. Então, nessa situação, foi dabigatrana, rivaroxabana e a pixabana. Então, os estudos são poucos, mas, de uma maneira geral, para a gente guardar recomendação final, quando nós avaliamos, então, dabigatrana, e esse meu paciente está em nível adequado, o tempo de trombina é um método adequado. Quando nós estamos falando, então, de uma maneira para excluir, é o tempo de trombina. Eu vou medir, eu vou utilizar o tempo de trombina diluído e os testes com hecarina. E assim, principalmente em grandes dosagens ou na superdosagem, eu posso lançar mão do TTPA e do tempo de protrombina, em última instância, quando eu estou analisando o uso da dabigatrana. Em se falando em rivaroxabana e apixabana, o principal método em relação à sensibilidade, ou seja, ele começa já em doses baixas a detectar rivaroxabana e apixabana. Depois, a próxima etapa é avaliar o tempo de protrombina e INR e simplesmente, em última instância, o TTPA. De uma maneira geral, essa revisão sistemática dele traz perspectiva 1. O TP e o TTPA não têm sensibilidade suficiente ou linearidade para quantificar essas drogas. Muitas vezes um TP normal, um TTPA normal, não vão excluir atividade anticoagulante relevante dessas drogas. Então, eu não posso dizer que o paciente não está sob a ação dessas drogas baseado nos testes convencionais. 2, um tempo de trombina normal praticamente exclui o nível plasmático relevante da dabigatrana. Competência 3, uma análise de atividade anti-10A com calibradores específicos, ou seja, teste calibrado, pode ser
a medida ideal para avaliar naquela instância a rivaroxabana e a pixabana e agora também a edoxabana. Em conclusão, essas drogas têm efeitos únicos nos testes de coagulação, são totalmente diferentes das outras drogas, como os antagonistas da vitamina K. É claro que o ideal é que a gente tenha um teste disponível 24 horas, 7 dias, rápido e que traga uma relação direta com a concentração dessas drogas. Lembrar que a medida deve ser reservada para situações especiais e a gente espera como perspectiva que a gente tenha mais estudos agora com a relação entre níveis séricos e desfechos dessas drogas. Muito obrigada.